Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à Live Terapia número 24, momento aqui que eu trago um pouquinho da minha experiência clínica com alguns assuntos que já foram trabalhados lá dentro e trago aqui nessa forma de live aqui resumida para que a gente possa se ajudar. Eu sou Rafael de Abreu, para quem não me conhece, e o tema de hoje, da live de hoje, está aí: 3 passos para diminuir a nossa ansiedade. Então, por favor, me dê aquele feedback em relação ao meu vídeo e ao meu áudio, certo? Enquanto o Kiko Loureiro está tocando sua guitarra aqui pra gente. Estão me vendo e me ouvindo bem? E aí, Gustavo Rudolf Adas está aí também. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Câmbio. Lembrando que hoje tem texto, após live tem texto aqui, então conto aí com o Não Sou Ilustre, tá aí também, grande abraço. Então vamos nós aí no nosso caminho, então deixa o Kiko Loureiro ficar quietinho aqui. E agora sim, vamos nós. A auxiliadora Alves está aí também, Carla está aí, bacana, legal, vamos lá. O nosso tema de hoje, como vocês estão vendo, 3 passos para diminuir a ansiedade. Eu quero bater um papo aqui hoje, né, de uma forma resumida, né, sobre essa ansiedade, né? Todo mundo ali sente ansiedade, já sentiu e vai sentir. Então a gente parte do ponto que a ansiedade é uma emoção, né? Mas não necessariamente ela é um problema, tá? Temos ansiedade e nem sempre ela é um mal. Porém, todavia, entretanto, eu quero trazer aqui a ideia da ansiedade como um problema, porque eu acho que é isso que vocês querem saber. Afinal de contas, muitos de vocês, ou todos vocês, sofrem ou já sofreram com, né, essa dinâmica da ansiedade, tá? Então, antes da gente seguir, manda aqui, ó, no aviãozinho, aqui, ó, manda para 3 pessoas para a gente bater um papo aqui e trazer algumas reflexões importantes aí sobre esse assunto tão natural hoje em dia, né? Todo mundo fala que tá ansioso, né? E aí, Yasmin, tudo bem? Bem-vinda. Eu não sei se essa Yasmin é a Yasmin que eu conheço, mas enfim. De qualquer forma, seja bem-vindo. Enfim, vamos lá. Dentro da dinâmica da psicologia tomista, quando a gente fala de ansiedade, a ansiedade ela vai se relacionar com 2 caminhos. O caminho do medo e o caminho do desejo. Então, o medo é muito fácil a gente entender, né? É o medo de que algo ruim nos aconteça, né? Algo de ruim ali que bata, né, em nós. Então, Yasmin, eu não reconheci pela foto, né? Você já conhece a teoria da foto aí, entendeu? Então é por isso. Mas já que é você mesmo, então tá, você já é de casa. Pode entrar, não repara a bagunça, né? Então, tem aí nessa dinâmica do medo e do desejo. O medo é muito fácil a gente identificar, a gente consegue visualizar bem essa ideia do medo, porque eu tenho medo de que isso me atinja, esse mal aconteça comigo, e aí isso me deixa ansioso, né? A dinâmica do desejo também entra aqui numa dimensão importante, que é o desejo de querer algo e aquilo não está ainda na minha posse, ok? Então aquilo que eu desejo não está na minha posse e isso gera em mim uma certa ansiedade, porque eu quero ter, entende? Então a pessoa fica inquieta porque ela quer algo desejado e ela não tem aquilo que ela deseja ainda. Então, temos essa ansiedade nesses 2 polos aqui: medo e desejo. Desejo e medo. Certo? Então, não é à toa que quando a gente pensa nessa ansiedade em cima da dinâmica do desejo, existe muito essa dimensão de que a pessoa fica até meio cansada, meio entediada. Por quê? Pela demora desse bem que ela deseja. Opa, voltou? Voltei, né? Voltei porque a Siri sempre aparece aqui nas sessões aqui para Opa, voltou? Voltamos? Voltamos.
A Siri está sempre querendo fazer parte da live, né? Então, esse tédio... E aí, Paulinha, tudo bem? Esse tédio, né? Esse cansaço, né, pela demora do bem, gera também, né, essa ansiedade. Justamente porque há um incômodo com as coisas como elas estão sendo agora, porque na verdade eu estou querendo algo lá para frente, algo a ser desejado, que eu desejo com força, com intensidade, porém aquilo não está em minha posse. E aí, Álvaro, beleza, cara? Então, esse é um ponto importante. Esse desejo ainda não alcançado gera essa inquietude, né? Então é um ponto importante da gente entender. Então, se vocês pensarem aí sobre o medo e o desejo, podem ser que a ansiedade de vocês esteja em um ou em outro, um dos dois também, né? Então, é um ponto importante. Temos que entender que o homem, de uma certa forma, né, o homem moderno, ele procura segurança. E aí está um ponto que gera ansiedade. Por quê? Porque ele geralmente procura segurança em algo que não dá segurança. Mas não dá segurança de maneira estável. Que é, por exemplo, a pessoa coloca a segurança dela na parte financeira. Só que a parte financeira, por mais rico que essa pessoa possa ser, essa parte financeira pode simplesmente desandar. Essa parte financeira pode acabar. Ele pode ser rico no mês e perder tudo no outro. Então, usando aquele termo, né, que o professor Echevarria usa da sociedade patológica, então um homem moderno que vive dentro dessa estrutura patológica, ele está buscando segurança em um lugar errado. Botei o dinheiro aqui, mas pode ser a fama também, né, por exemplo. Então ele busca segurança num lugar errado, onde não tem uma segurança estável, e aí ele fica ansioso. Então, é importante que a gente traga aqui uma reflexão inicial para justamente perceber, né, para onde, melhor dizendo, para onde eu estou colocando a minha segurança. Então, Flávio colocou aqui, a minha ansiedade varia muito de acordo com a minha conta bancária. Daqui a pouco a gente vai entrar no que seria uma ansiedade normal. E talvez esse teu exemplo, Flávio, possa entrar aí, ou não, mas daqui a pouco a gente vai entrar nesse ponto. Então, nós temos uma sociedade patológica onde o homem busca uma segurança estável, só que busca uma segurança estável em coisas, em lugares que não vão dar essa estabilidade para ele. Bom, segundo, que dentro dessa sociedade patológica, nós temos um homem que ele quer ser, ou ele acredita que é, autossuficiente, autoconfiante, que ele só acredita no próprio poder, que aí dá ansiedade quando ele teme perder. Então, ele se enxerga errado, logo, ele busca uma segurança errada, por consequência, abraça, é engolido por uma ansiedade, certo? Acaba sendo engolido por uma ansiedade. Então é um ponto que, né, precisa estar muito claro aqui para nós nessa dimensão. Então não adianta, se você achar... Aí volta, eu não quero repetir muito alguns assuntos, porque eu falei na live de ontem, provavelmente em outra live eu também comentei, que é a ideia de que se eu quero ter o controle de tudo, não vai ter outra opção, vou ficar ansioso. E uma ansiedade problemática, certo? Então, quando eu percebo que eu não sou autossuficiente, quando eu percebo que as coisas não dependem só de mim, ou quando eu percebo que eu estou colocando a minha segurança em algo que não tem uma estabilidade, calma aí, eu tenho que mudar alguma coisa aqui. Eu tenho que me organizar de alguma maneira, certo? Então, só retornando, temos esse ponto de medo e de desejo, certo? Quando a gente pensa aqui nas paixões envolvidas dentro da ansiedade, podemos colocar assim. E aí tem uma frase que eu coloquei aqui, que eu até anotei ela aqui, deixei ela anotada, para trazer para vocês, depois eu falo quem foi que falou isso, tá? Que tá aqui. O que causa o medo é o risco de privação
ou sofrimento, ok? Então, isso geraria uma certa ansiedade. O risco, né? Pô, então, se você vai fazer um resumo, pelo amor de Deus, manda para mim, né? Eu vou agradecer muito. Então, o medo, quando gera esse processo de ansiedade, vai estar relacionado com a privação e com o sofrimento, certo? Ou, continuando a citação que eu vou trazer para você, ou a ideia ou sentimento de que o que é desejado pode ser perdido. E aí entra a dinâmica do desejo aqui como fator também da ansiedade. Ok? Meus amigos, essa frase poderia ser de um livro de psicologia? Essa frase poderia ser num livro sobre ansiedade? Poderia, né? Acho que poderia. Eu acho que vocês concordam comigo, né? Essa frase poderia estar em algum manual? Poderia, né? O que causa o medo é o risco de privação ou sofrimento, ou a ideia ou sentimento de que o que é desejado pode ser perdido. Aparentemente, isso pode estar num livro científico. Só que essa frase é de São João Damasceno, ok? Então, olha que frase bacana, né? Então, para vocês, amiguinhos psicólogos, entenderem que tem muita galera que fez psicologia que não precisou escrever livro de psicologia na capa, né? É só a gente ter um pouco de coração aberto, entende? E um pouquinho de bom senso que a gente vai poder aprender muito. Afinal de contas, eu tenho certeza que os psicólogos querem ajudar os pacientes, não querem? Então, quanto mais autores, né, poder ajudar nisso, melhor. Então, não podemos ter preconceito, meus amigos, com autores que falam de psicologia, que fizeram de uma certa forma psicologia, sem necessariamente falar abertamente sobre isso. Tá? Então, olha que frase, né? O que causa o medo é o risco de privação ou sofrimento, ou a ideia de sentimento, ou ideia ou sentimento de que o que é desejado pode ser perdido. Então, vou repetir a frase com calma, tá? Aí vocês anotam, tá? O que causa o medo é o risco de privação ou sofrimento, vírgula, ou a ideia ou sentimento de que o que é desejado pode ser perdido. Ok? Anotado? Foi? Certo? Pegaram? Se pegaram aí a frase, vou seguindo, hein? Confirma aí. São João Damasceno. Ok? São João Damasceno. Então, temos essa ansiedade aí dentro desse campo do medo e dentro do campo do desejo. E aí, nós temos 3 pontinhos importantes aqui, antes da gente entrar até nos passos, né? É só o início? Tá. O início é: o que causa o medo é o risco de privação ou sofrimento. Ok? O que causa o medo é o risco de privação ou sofrimento. Esse é o início. Tá? Então, e aí, uma das coisas que a Raquel anotou ali. Qualquer coisa, Raquel, joga aqui no chat, tá? Que aí todo mundo consegue enxergar aqui também, fica melhor. Então, voltando no que eu ia falar, né? Então, tem 3 pontos também que podem trazer para nós uma ansiedade. E que não necessariamente aqui eu estou falando de uma ansiedade ruim. Por exemplo, primeiro ponto. Um acontecimento pode gerar uma ansiedade na gente por conta da magnitude do acontecimento. Então, é um acontecimento muito grande. É um acontecimento muito grave. Então, é algo muito grande que aconteceu. Como eu falei, a dinâmica lá do dinheiro, sei lá, eu tinha tantos 1000 na conta e de repente, pum, sumiu, cortou. Ali é um acontecimento grande, de uma magnitude grande. Isso seria um ponto. Pode gerar ansiedade em nós. Eu não estou trazendo aqui a ideia de uma ansiedade ruim, não. Simplesmente uma ansiedade. Outro ponto que pode gerar uma ansiedade na gente, só antes de avançar para o segundo ponto, né?
vamos continuar no primeiro, né? A ideia da magnitude. Então, a ideia da magnitude traz para nós um urgente olhar ordenado. Que olhar ordenado é esse? De que eu não tenho controle das coisas, né? Para quem estava nos Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2001, aconteceu um evento de grande magnitude. Eles tiveram que, calma aí, tem que resolver, tem que tentar ver o que dá para fazer. Para quem tinha comércio de rua em 2020 e 2021, veio essa dinâmica da pandemia. Então, bate ali também. É um evento que acontece com uma grande magnitude. E isso mostra pra gente que a gente não tem controle das coisas. Então, eu estou dentro de uma vida que está acontecendo, que pode acontecer coisas pequenas, coisas grandes, coisas que são diretamente comigo ou coisas que não são diretamente comigo. E eu tenho que saber me virar, entende? Eu tenho que saber me virar dentro dessa situação. Não temos o controle da vida. Não temos. Então, tentar fazer isso é um ponto ruim, é um ponto que vai trazer essa ansiedade. Então, a magnitude do evento traz uma ansiedade na gente. Segundo ponto que pode trazer essa ansiedade é justamente porque a gente tem uma falta de hábito. E essa falta de hábito faz com que a gente não saiba como enfrentar aquilo que está se apresentando para a gente. Certo? Então, eu não sei como eu posso enfrentar aquela situação. E agora? O que eu faço? Eu ainda não aprendi. Isso acontece muito. Né? Mães de primeira viagem, né? Todo mundo que é mãe aqui já foram mães de primeira viagem. Né? Tem certas situações que acontecem que vocês não têm o hábito de como resolver aquela situação, logo vocês ficam ansiosos. Certo? Então é uma dinâmica onde pede traz essa calma, né? Opa, voltou? Voltou. Eu acho que a Siri é mãe de primeira viagem. Quando eu falei isso, ela apareceu aqui. Então, por falta de um hábito, né? Então, não sabemos enfrentar aquele perigo, vamos botar assim, que aparece na nossa frente. Isso causa uma ansiedade. Né? E o terceiro ponto, que casa perfeitamente com os dois primeiros, é justamente a ideia de que são coisas que são imprevisíveis. São imprevistos. Entende? É como se fosse um efeito surpresa. Entende? E esse efeito surpresa, de uma certa forma, bate em nós e nos enfraquece. Certo? Então, é importante olhar essa situação. Entende? Entender a magnitude do que aconteceu, eu não estou habituado ainda para resolver aquilo, e o efeito surpresa. Então, a gente precisa olhar. Quando a gente olha de uma forma ordenada para esses 3 pontos, a tendência é a gente se acalmar. Não é deixar de ter ansiedade. Às vezes a gente não vai deixar de ter ansiedade, mas vai ter uma ansiedade muito mais ordenada. Porque se a gente tem uma ansiedade desordenada dentro dessa dimensão, o que vai acontecer? Eu vou migrar para um certo desespero. Entende? E esse movimento de desespero... Opa, voltou porque a Siri hoje tá louca, né? Tá louca. Esse movimento de desespero vai fazer com que eu saia daquilo que eu devo fazer. Porque se eu devo fazer algo e eu saio porque eu estou desesperado, eu estou abandonando o que é meu dever. Então eu vou ficar ansioso porque eu fiquei desesperado com o que aconteceu e vou ficar mais ansioso ainda porque eu abandonei aquilo que não deveria ser abandonado. E aí isso vira um mal. Isso vira um problema. Então a gente vai precisar olhar para essa dimensão, pô, a magnitude da coisa que acontece na minha vida, cara, eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre essa situação. Vai ser incômodo? Claro que vai. Um evento grande, de magnitude gigante, que incomoda um país, um estado, a Terra, né? O planeta, né? É algo grande, que vai nos afetar em certo aspecto. Né? Então, a gente precisa entender isso aí. A falta de hábito, claro, meus amigos, a gente não está preparado para tudo que vai acontecer, não. Entende? Então, quando a gente pensa que eu deveria estar preparado para algo que eu nunca me preparei, que nem sei o que é e nem sei quando pode acontecer, porque eu não sei o que é, eu já estou entrando num pensamento equivocado. Porque a gente não consegue estar preparado para tudo. Só que a gente vai ter que ter a disposição para aprender o que é devido para realizar o melhor possível diante de um mal que está acontecendo dentro da nossa vida. Ou diante de um incômodo que está acontecendo dentro da nossa vida. É a disposição para aprender. É a disposição
para lutar, é a disposição para tentar resolver da melhor maneira possível, dentro do que dá para resolver. E não, eu estou lamentando que eu deveria estar preparado para todas as possibilidades. Que isso? Você nem consegue pensar em todas as possibilidades de tudo. É óbvio que você vai ficar ansioso de uma forma equivocada. É claro, isso vai acontecer. Então tem que tomar muito cuidado. E, de novo, o terceiro ponto, porque eles são imprevistos. Claro. Se você já soubesse que a coisa ia aparecer aqui, beleza, ó, não vai vir aqui. É como se fosse uma visita, né? Uma visita que você já espera. Não, 3 horas o João vai vir aqui, tá tudo certo. Beleza. Mas se de repente bate na tua porta 3 da manhã, só de alguém bater na tua porta 3 da manhã já é uma coisa imprevista. Bateu na tua porta 3 da manhã. Quem é? Então, tem essa dinâmica. Então, esse efeito surpresa também pode acontecer. Então, vamos ter esse efeito surpresa, vamos ter uma ansiedade. O ponto é não ser vencido por ela. Tá? Até a Jussara colocou aqui, né? É desesperador mesmo quando não sabemos o que fazer. A gente vai entrar nessa ideia aí agora. Mas, como o tema de hoje são 3 passos para diminuir a ansiedade, quando eu falo em diminuir a ansiedade, eu estou falando de diminuir a má ansiedade. E não de cortar 100%. Olha só, cadê a ansiedade? Sumiu. Não. Não é isso. Alguém falou aqui, né? Vou até voltar aqui para pegar a fala dele, né? Flávio, foi o Flávio. O Flávio falou assim, eu fico... eu me dá um pouco de ansiedade na variação da minha conta bancária. Né? Vamos lá. Imagina, você é pai de família, tem 4 filhos, tua esposa fica em casa, você trabalha e você é demitido. Isso vai te gerar uma certa ansiedade? Ter uma certa ansiedade com isso é uma ansiedade errada? Não. Porque ali põe em perigo, vamos dizer assim, né? Vamos colocar assim. Ali põe em perigo pessoas que você ama. Ali bate no desejo, que é o desejo que você tem de dar o melhor a eles, e no medo, de ter a privação de fazer o melhor para eles. Então vem uma ansiedade. Aparentemente, no primeiro momento, normal. Só que, de novo, isso não pode fazer com que você abandone o teu caminho. Abandone, você perdeu... Usando o português bem claro, né, meus amigos? Você perdeu o emprego, você vai ter que procurar outro, né? Mas eu tô ansioso. Procura ansioso mesmo. Que é um ponto importante, né? Então, temos ansiedades normais, ok? Mas a ideia aqui é tentar diminuir essa ansiedade problemática. Claro que nunca vai ser de uma hora para outra. Então, não acho que o que eu falo aqui seja uma varinha mágica que eu vou bater aí, né? Na tua cabeça e você vai parar de sentir as coisas. Não é isso. É uma dinâmica que você vai construindo, uma dinâmica habitual que você vai se fortalecendo e vencendo, ficando mais forte do que essa ansiedade que te atrapalha. Então vamos lá. Primeiro ponto, a gente tem que preservar a hierarquia do nosso amor. Isso é importante em relação à ansiedade. Porque se eu amo uma coisa que não merece todo o amor que eu estou dando, isso vai me gerar ansiedade. Por quê? Porque eu posso perder isso. Né? Então, o que eu amo tem que ter um valor de eternidade e não em algo transitório. Porque se eu coloco o meu amor na minha caixinha de som, isso aqui é transitório, isso aqui pode cair, pode quebrar, pode parar de funcionar, eu posso esquecer em algum lugar. Mas se meu amor está concentrado aqui, isso vira um problema. Então, o amor tem que ser posto em algo que você não vá perder. Mas, Rafael, se eu amo meu filho, se eu amo a minha mãe, eu vou perder a minha mãe ou meu filho. O ponto é, você pode perder a tua mãe, você pode perder teu filho. Perder no sentido da morte. Porém, todavia, entretanto, o amor ele não se perde por essa pessoa. Então, quando você ama algo profundo, o amor por algo profundo faz o amor nunca acabar. Entende? Então, para quem tem entes queridos que faleceram, seja há 1 ano, há 1 mês, há 2 anos, há 3 anos, há 10 anos, o teu amor por aquela pessoa não passou.
o amor continua, apesar dessa ausência aqui. Então, é muito importante que a gente consiga amar coisas profundas e não coisas superficiais. Porque essas coisas superficiais, elas passam. E passam de uma forma muito grande. Você já percebeu que tem pessoas que ficam extremamente ansiosas a cada mês de setembro, que é mais ou menos aí que lança um novo iPhone? A pessoa, não, eu tenho que ir lá para Nova York, para a sede da Apple, porque eu tenho que entrar na fila, afinal de contas é o iPhone 13, né? Aí cria-se uma ansiedade em algo que passa. Porque no ano que vem vai ter a mesma dinâmica com o iPhone 14. Então, onde eu estou querendo chegar? O amor por coisas profundas permanece e te mantém livre. O amor por coisas baixas te escraviza e te coloca na angústia. O que a gente pode colocar aqui que te coloca na ansiedade? Entende? Não é aqui, vamos pegar os nossos iPhones e jogar pela janela, eles não importam mais. Não é isso. Mas é colocá-lo no seu devido lugar. Eu costumo falar que na dinâmica de ordenar a vida é saber entender que há uma gaveta para todas as coisas. Entende? Então a gente precisa abraçar essa dinâmica. Então, primeiro ponto aqui, primeiro passo, vamos buscar amar coisas profundas. Mas eu vou ficar triste se eu perder minha mãe, se eu perder o meu pai. Claro que vai, mano. Claro que vai. Não é sobre isso. Mas esse amor mais profundo pelas coisas, você vai diminuir essa ansiedade ruim. Entende? Então, aí é um ponto que tem que estar atento. Um outro ponto, que é um ponto físico. Respirar. Respira com calma. Por quê? Respirando com calma, profundamente, né? Então, você tende a se acalmar. E você se acalmando, mesmo que seja 1%, você já vai começar a enxergar a coisa de uma maneira mais real. Né? Por exemplo, eu tive uma paciente que ela falou assim, eu fico ansiosa para apresentar trabalho. Aí eu perguntei assim, mas o quanto você se prepara para apresentar o trabalho? Não me preparo muito, né? Que bom, então você vai ficar ansiosa. Entende? Então, quando se tem uma calmaria no corpo, vamos colocar assim, né? Na respiração, você vai julgar aquela situação melhor. Aí você vai ver, calma aí. Isso aqui é natural, pô, tem uma monografia para apresentar amanhã, tô meio ansioso. Ou, putz, tô ansioso porque não me preparei. Então, essa respiração com calma vai meio que fazendo você pensar, né? À toa que a pessoa, não lembro agora, a Jussara, eu acho que botou aqui, né? Às vezes é desesperador não saber o que escolher. Por quê? Porque eu tô lá, eu tô nessa velocidade, é como se tivesse, né, uma música eletrônica mais rápida do mundo ali, e eu tenho que pensar, eu tenho que escolher, não tem como. Vai ser um tormento. A ansiedade problemática, ela é um tormento. A ansiedade desordenada, podemos dizer assim, ela é um tormento. É como se fosse um inferno mesmo que a pessoa sente ali. Né? Então, quando a gente começa a entrar num ponto de uma respiração, de acalmar um pouco, de olhar para as coisas, de olhar para a situação de modo mais realístico, a tendência é você enxergar melhor a realidade, consequentemente achar o que era para ser escolhido, que de uma certa forma mudou. Né? Então, esse é um ponto importante. E o terceiro passo e último passo aqui é entender que se você quer não sofrer, vai ficar ansioso. Certo? Se você quer ter o controle de tudo e uma preservação eterna aqui, você também vai ficar ansioso. Então, a vida é algo que precisa ser vivido. Bom, eu preciso viver a vida. Vai ter sofrimento? Vai ter sofrimento. O texto de hoje, que eu quero muito que vocês leiam, que está bem legal, o título dele é As Pedras no Meio do Caminho e a Beleza. Então, há beleza apesar das pedras no caminho. Entende? Então, quando a gente pensa nessa entrega para a vida, como uma ajuda contra uma ansiedade problemática, ela vem nessa proporção onde eu me entrego para a vida. Não é que fazer o que quiser, meu Deus, eu escolho as coisas ruins e para mim está certo. Não, não é isso. Mas é que eu fico menos paranoico dentro de casa.
com um grande medo de errar. Porque essa paranoia vai transformando você numa coisa meio estranha. Eu não sei se eu posso chamar de pessoa. Entende? Você vai ficando meio estranho, você vai ficando um bicho ali, você vai ficando meio... como se fosse um homem da caverna que se teletransporta e cai no meio de Nova York, entende? Provavelmente esse é o roteiro de algum filme dos anos 90, inclusive. Você vai ficar inadequado, entende? Então, tem aquela frase, né, que caminhante não há caminho, se faz caminho ao caminhar, né? Eu não acho que essa frase se aplica a todas as questões, não acho. Mas muitas das vezes, para esse ato voluntário, né, livre, de diminuir ou atacar essa ansiedade equivocada, essa ansiedade ruim, está em você caminhar o teu próprio caminho. Mesmo entendendo que você vai ter que lidar com as suas incertezas, porque uma vida autenticamente humana é uma vida de incerteza. A luz pode acabar agora, aqui, aí, não sei. A gente não tem uma certeza total das coisas que podem acontecer dentro da nossa história. Mas isso não pode ser um impeditivo para que eu deixe de viver a vida, para que eu deixe de buscar as coisas que eu devo buscar, para que eu me prepare melhor para buscar melhor as coisas. Então, isso vai dando para nós, essa preparação e essa ação na vida, vai nos dando coragem, vai nos habituando a bons movimentos, etc, etc, etc. E aí, Vitor, beleza? Então, esse é um ponto vital para nós. Então, na medida que eu consigo abraçar essa vida, amar coisas profundas, ter esse processo de uma respiração como um momento onde eu tento enxergar as coisas da melhor maneira possível e que eu me entrego ao viver, meus amigos, é óbvio que isso vai bater de uma certa forma nessa ansiedade. Por quê? Porque você não vai ter tempo para ficar criando, né, mirabolantes formas de problemas na sua cabeça, porque você vai estar vivendo a vida. Porque você vai estar se entregando para a vida. E se entregar para a vida, pô, fulano está precisando de tal coisa, beleza, fulano está... Eu estou ali aberto à vida humana. E não fechada. E não tentando controlar tudo. E não tendo um medo excessivo de errar. E não achando que eu não posso errar nunca. E não tendo uma busca neurótica pela perfeição. Enfim. Certo? Claro, óbvio, que tem questões de ansiedade que precisamos procurar psiquiatra. Claro. Aí, procure. E aí, faça lá a sessão. Se for para tomar medicamento, beleza, você vai ter que confiar no teu psiquiatra, ponto final. Jamais isso aqui que eu estou fazendo hoje é uma substituição. Pode te ajudar. Mas se você precisa de um psiquiatra, se precisa fazer terapia, não hesite. Mas aqui eu trago esses 3 passos como uma dica, já que eu vejo muita gente sofrendo de ansiedade, e às vezes são detalhes tão pequenos que era só mudar isso aqui que evitaria o medicamento, que poderia encurtar o tempo de terapia, etc, etc, etc. Então, é um ponto importante da gente olhar. Uma vez, alguém me perguntou na caixinha: minha família tem histórico de tal doença. Eu tenho medo de ter a mesma doença. Aí a pessoa falando isso, qual a resposta que você vai dar para ela? Faz o seguinte, então, já que você tem medo, compra uma casa, tira as janelas, tira a porta e fica ali dentro. Desiste da sua vida. E a pessoa tinha lá família, filhos. Continua vivendo a vida. Tem que viver a vida. Vai se preparar pelo que tem que se preparar. Senão é como se eu falasse para você, gente, vamos parar, né? Vamos parar de viver, porque pode ser que a gente tenha câncer. Entende? Não, a gente tem que continuar vivendo. Ó, a Vanessa colocou aqui, ó, sei que cheguei agora, mas diminuir a ansiedade em tempo de pandemia se tornou necessário. Total. Muitas das vezes, a ansiedade que a própria pandemia trouxe para muitas pessoas foi só a realidade, que aquela pessoa tinha absolutamente ignorado, que a pessoa não quer saber. E aí, a pandemia veio e mostrou que existe a morte, que existe desemprego, que existe doença, que a vida acaba, que somos frágeis. Tudo isso é realidade. Mas como eu não estava preparado, não pensava sobre isso, eu achava que a vida
era aquela segurança que eu falei agora há pouco, a Vanessa chegou agora, né? Mas eu falei isso no início, né? Que esse homem moderno, ele se acha autossuficiente, então ele vai buscar uma segurança, ele acha que tem uma segurança absolutamente estável por aqui, então quando bate essa dinâmica de pandemia, ele se descontrola. Há uma ansiedade natural, há uma ansiedade que ela é honesta de acontecer. Mas, de novo, a ansiedade desordenada é aquela que faz você parecer uma galinha que cortaram a cabeça. Você já viu uma galinha quando cortam a cabeça dela? Então, minha avó, quando eu era pequeno, ela fazia galinha lá no domingo, ela ia matar a galinha, ela arrancava a cabeça da galinha. Quando você corta a cabeça da galinha, ela sai correndo, né, sem cabeça. E você não pode ser uma galinha sem cabeça, ou um galo sem cabeça. Claro que não. Né? Ó, a Vanessa colocou aqui, ó, tendo gratuitamente numa comunidade católica e ter aparecido muitos adolescentes ansiosos. Na adolescência ainda tem esse grau, né, de ser uma geração que nasceu com o celular na mão, né? Então, a tecnologia também traz muita essa ansiedade, porque tudo é muito rápido, tudo é muito agora. Então, também tem esse ponto. Então, tudo isso vai tendo que ser investigado por todos nós. Entende? Por isso que eu falei agora há pouco, né? Esses amores baixos que eu coloco como altos viram um problema. Né? Se o amor da minha vida é o meu iPhone, se o amor da minha vida é o meu Instagram, vai ter um problema. Vai ter uma ansiedade. Não sei se vocês acompanharam aqui na minha página, só para a gente encerrar. Na semana passada eu recebi 2 restrições. Eu não sei de onde veio. Que eu não sei o que eu fiz para receber. E aí, conversando com uma pessoa, até falou que parece que tem uma galera que está se juntando para tentar derrubar páginas de psicólogos que eles julgam ser erradas. Eu não sei se foi esse o meu caso, eu realmente não sei. Mas se for, olha o ponto como eu não tenho controle das coisas. Eu fico pensando, caramba, olha só, os caras se juntaram achando que a minha página faz um mal para as pessoas. Então, vamos derrubar a página do Rafael. Eu não tenho controle sobre isso. Isso pode me incomodar? Claro que pode me incomodar. Mas, meu amor da minha vida, meu amor profundo não é o meu Instagram. Então, é um ponto fundamental. Tá? O Júnior botou aqui, ó, um círculo de adoecimento mental. O excesso de realidade gera ansiedade. E a ansiedade prejudica a forma como enxergamos e sentimos a realidade. Então, Júnior, eu mexeria em algum ponto. Eu não acho que o excesso de realidade... talvez você... A gente vai falar no mesmo caminho aqui, eu acho que só foi a expressão, né? Eu não acho que chega a ser um... Talvez eu entenda o que você está falando. O excesso de realidade seja essa informação de realidade muito frequente chegando o tempo inteiro. Né? Talvez seja esse o ponto que você está falando, né? Mas assim, eu acho que um distanciamento muito grande da realidade cria-se uma ansiedade maior ainda, porque a gente vai ser encostado pela realidade. A realidade vai chegar até nós. Então, se eu fico muito longe dela, vira um problema. Acho que o que você quis falar é mais essa dinâmica de que toda hora eu estou querendo ver notícias reais aqui acontecendo. E eu esqueço da realidade que está à minha volta ali, né? Então, isso pode ser realmente um problema. Já essa segunda parte aí, a ansiedade prejudica a forma como enxergamos e sentimos a realidade, concordo, né? Eu acho que a ansiedade, ela meio que muda os tons das coisas, certo? Então, nunca temos que fugir da realidade, certo? Mas esse excesso de realidade, que talvez seja o que o Júnior botou aqui, vou interpretar dessa forma, cara, se estiver errado, você me fale aqui qual é a tua visão, por favor. Mas esse excesso de realidade é justamente quando eu estou ali consumindo realidades que não necessariamente me interessam, não necessariamente fazem parte do meu dever, fazem parte da minha circunstância, entende? Eu tenho um texto antigo, do ano passado, da época de quando a pandemia estava lá começando, que o título é Curiosidade Mórbida. Foi nisso que eu pensei, Júnior, quando você botou esse excesso de realidade. A curiosidade mórbida é quando eu fico querendo satisfazer minha curiosidade com informações reais da realidade que não tem mais utilidade nenhuma. Tipo, eu preciso saber quantos mortos estão morrendo. Quantas pessoas estão morrendo. Né? Em relação à pandemia, será que essa informação, que pode ser um excesso de realidade aqui, será que ela é o grande ponto? Será que é isso que eu tenho que fazer? Isso vai gerar uma ansiedade, sim. Certo? Então, meus amigos, é isso. O tema da live é esse. Estamos juntos. Posso liberar vocês? Tudo certo? Já bateu o nosso tempo aqui, já estamos quase... ali, o Júnior botou esse excesso de informação, ok. Né? Então, é isso mesmo. Então, eu trocaria na tua frase ali só o excesso de informação, né?
para ficar em termos mais acertados aqui, entendeu? Mas é isso mesmo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença. Amanhã estamos aqui de volta, 12h12, tá? Então é um ponto importante. A gente vai seguindo em frente. O Sérgio Filho botou aqui... É pastor? Se for pastor, forte abraço, pastor. O que você diria para alguém com sintomas de despersonalização e desrealização, né? Sintomas de ansiedade? Cara, primeiro eu preciso entender muito bem o contexto dela, né? Eu preciso entender exatamente o que está acontecendo. Mas eu acho que um trabalho terapêutico de buscar o eu seria interessante, né? Buscar o que é dela, né? Mesmo que esteja uma dinâmica muito embrionária ainda, né? Mas fazer florescer o que é dela, né? Porque essa despersonalização, ela gera um desconhecimento de si, né? Não sei quem eu sou, não sei o que eu gosto, não sei nada de mim. E, consequentemente, não se realiza as coisas, né? Porque se eu não sei quem eu sou, o que eu conquisto? Nada, né? Então, enfim, acho que um pouco nesse caminho aí. Mas de forma bem resumida, tá? De forma bem resumida. Mas, enfim, é isso. Estamos juntos. Amanhã tem live. Essa live vai ficar salva aqui e salva também no canal do YouTube. E tem texto agora. Já vou botar texto agora. Quero que vocês leiam aí, que é um texto bem bacana. Tá bom? Então é isso. Obrigado pela presença. Amanhã estamos aqui, dia 12, inclusive de maio, às meio-dia e 12 também. Ok? Valeu, pessoal. Obrigado pela presença. Estamos juntos. Valeu.